estudantes do 8º ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Elida Paixão e hoje é a nossa 13ª aula de prática de leitura e produção textual ou somente leitura, como algumas escolas abordam, né? Então hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro é um clássico da literatura universal. Eu espero que todos leiam, não se assustem com a grossura do livro, porque vocês vão ter muito aprendizado e vão ficar encantados. A gente olha assim e pensa, eu não vou dar conta de ler esse livro, mas vai dar sim, porque a narrativa ela é tão envolvente, ela é tão interessante, que quando vocês derem conta já vão ter terminado de ler. Então, iniciem logo a leitura para fazer as atividades propostas no bloco de estudo de vocês, porque como vocês veem, ele é um livro um pouquinho mais extenso das leituras que vocês fizeram até aqui, né? Esse livro ele é de uma escritora inglesa, a Jane Austen. Como eu disse a vocês, é um clássico da literatura. Quando vocês lerem, vocês vão entender um pouquinho por que ele é considerado um clássico. Mas hoje, nós vamos ler aqui uma resenha e um resumo sobre o livro para vocês entenderem mais um pouquinho, né, do protagonismo dessa narrativa na literatura universal. Eu acredito que vocês vão gostar muito, mas como eu disse, tem que iniciar logo a leitura, porque senão não dá tempo, né? Na versão que vocês têm lá na biblioteca, né, quando vocês entrarem lá no link, Biblioteca do 8º ano, na plataforma Palmas Homeschool, a versão ela é um pouquinho menor. Aqui a gente tem, esse livro ele tem, basicamente, né, porque aqui tem uns anexos, mas ele tem 533 páginas. É claro que tem alguns anexos, né, de introdução sobre a escritora. No início tem anexo no final de algumas palavras que se usa da época, mas lá na versão que vocês têm na biblioteca, ela tem 280 páginas. Eu dei uma olhada, porque lá não tem os anexos que tem nesse, né? Por isso que esse aqui é um pouquinho mais extenso, certo? Então vamos fazer a leitura de um texto, mas antes disso, observem que a imagem, olha aqui essa imagem. Essa aí é uma capa, né, que tem do livro, uma capa bem interessante, bonita, né? E esse livro, ele foi publicado pela primeira vez em 1813. Observe que é uma narrativa bem, né, do século anterior, bem antiga mesmo, mas que até hoje se comentam, se falam sobre essa narrativa, porque ela é bem atual, né, também. Então, tem um textinho aí falando, né, um pouquinho dele. Olha só, Orgulho e Preconceito é a obra-prima da escritora britânica Jane Austen, que tem como pano de fundo a burguesia inglesa do início do século XIX. Vemos no romance como as relações movidas por amor e dinheiro podem ser promíssuas e mesquinhas, encobertas pelo véu da sociedade burguesa. E aí nós temos a imagem, né, da escritora, da Jane Austen. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, ela não gostava muito de tirar foto. Inclusive essa imagem que tem, na época também a foto não era tão acessível igual hoje, né? Era mais pintura. Inclusive essa imagem quem fez foi a irmã dela, a Cassandra. Ela é a 7ª filha são 2 mulheres e 5 homens, e ela tinha uma relação muito próxima, né, dessa irmã dela, da Cassandra, e aí ela pintou, ela fez essa pintura dela, das pouquíssimas fotos que vocês vão encontrar se vocês pesquisarem dessa escritora. Ela nasceu na Inglaterra, né, morreu lá também, e além de Orgulho e Preconceito, ela escreveu outros clássicos também, Razão e Sensibilidade, que é um livro também bem comentado. Mas lá no bloco de estudo de vocês tem uma atividade para vocês pesquisarem um pouquinho da biografia dela, tá? Então eu não vou contar muita coisa não, porque aí vocês pesquisem, descubram mais sobre essa escritora, certo? Então vamos ver um pouquinho do resumo, olha só. Um enredo de Orgulho e Preconceito gira em torno da família Bennet, que é composta pelo marido, a mulher e 5 filhas. As filhas são a Jane, a Elizabeth, Mary, Kitty e a Lídia.
A história se passa em uma zona rural da Inglaterra durante o início do século XIX. Elizabeth Bennet, a segunda filha mais velha, será a protagonista da trama. Então a gente já tem aí, né, as personagens, a gente já tem uma deixa de quem é a protagonista, né, que é a Elizabeth. Então vamos ver um pouquinho como que ela era, olha aí. Uma jovem bela, orgulhosa, de personalidade forte e vanguardista para o seu tempo. Lizzie, como é chamada pelos íntimos, carrega dentro de si inquietações com as convenções sociais de seu tempo. Sua mãe, ao assistir às opiniões e atitudes da filha, a considera um caso perdido em relação à possibilidade de conseguir um casamento. Então, das 5 irmãs, a Lizzie era a única que não tinha esse desejo de casar, porque a mãe fica o tempo todo querendo, naquela sociedade patriarcalista, né, do século XIX, então uma mãe e um pai que tem 5 filhas, mulheres, então o que eles querem? Eles querem logo casá-las, né? E a Lizzie é a única que não tem esse desejo, ela vai dando opinião, né? E aí, durante essas opiniões que ela emite na narrativa, vocês vão ver o tanto que ela é uma mulher à frente, né, da época. Então aí mais um trechinho. Vale lembrar que na Inglaterra, durante esse período histórico, o único papel social da mulher era ser mãe e esposa, não possuindo qualquer hipótese de ambição profissional. Em termos sociais, as mulheres valiam tão pouco que, em caso de falecimento do patriarca, o patrimônio deixado deveria seguir para o filho varão, e caso não houvesse, a fortuna seria encaminhada para o homem mais próximo da família. Vejam só como funciona, né, uma sociedade patriarcalista. Vocês veem que a mulher ela é marginalizada, né, o tempo todo. E nesse trecho fica bem claro isso. Então a Lizzie, que é a Elizabeth Bennet aí nessa narrativa, ela é totalmente ao contrário, né, dessa visão social dessa época. A trama do romance se desenrola com a chegada de 2 jovens solteiros afortunados na região, que é o Mr. Bingley e o Mr. Darcy. A mãe das meninas vê no surgimento dos rapazes uma oportunidade para resolver os problemas da família. Mr. Bingley, um homem muito sóbrio e distinto, se apaixona por Jane Bennet, a mais velha das irmãs. Caroline Bingley, a irmã do rapaz, mostra-se, porém, contra a relação devido à classe social da moça. E aí, nesse trecho, a gente já vem ver, né, o surgimento de outros personagens, que são os rapazes, né, que aparecem lá na cidade, e que a mãe de Elizabeth, das 5 filhas, vai tentar casar, né, 2 delas com eles. Mr. Bingley se aproxima de Jane e vai contra a opinião da irmã. No entanto, o jovem subitamente desaparece da cidade, deixando Jane sem qualquer explicação. O amigo Mr. Darcy, por sua vez, cai de encantos pela irmã Elizabeth, embora, num primeiro momento, se recuse a assumir os sentimentos que tinha por saber que a jovem era de origem humilde. Então, essa questão também da família de Elizabeth, né, ser de origem humilde, é o que impede também, de certa forma, a mãe conseguir que as outras se casem, né? Mas aí a gente já vê que vai ter, né, alguma coisa entre a Elizabeth e esse Mr. Darcy. Elizabeth, contudo, acha o Mr. Darcy um homem arrogante e o repudia. A relação entre os dois é, portanto, pautada pelo preconceito, pela atração, pela paixão e pela raiva. Um misto de sentimentos completamente discrepantes. Mr. Darcy, porém, afinal, toma coragem e pede a moça em casamento. Elizabeth, contudo, permanece firme nos seus ideais e recusa o pedido ao enxergar nele um homem prepotente e inescrupuloso. Então vejam só, né, que nesse trecho a gente já vê assim, essa relação
conturbada que vai ter entre esse casal. E percebam que bem aqui fica claro um pouquinho do porquê do título, né? Orgulho e preconceito. Então, assim, esses dois temas, durante toda a narrativa, eles dialogam, porque tanto a Elizabeth como o Mr. Darcy, eles passam por esses sentimentos de orgulho, de preconceito, certo? Aos poucos, a jovem acaba por perceber que o rapaz tem boa índole e admite os seus sentimentos. As coisas mudam, especialmente depois do recebimento de uma carta que Mr. Darcy escreve a ela, justificando as suas atitudes. Após a leitura, a Elizabeth consegue ver que há ali um homem de bem. Felizmente, Mr. Darcy reitera o pedido de casamento e Elizabeth afinal aceita. O casal vai viver em Pemberley. Então aí depois, quando eles começam, né, a dialogar, ela começa a perceber que ele é um homem diferente, não é tão arrogante igual a primeira impressão que ela teve, né? O próximo. O final feliz também acontece para Jane, a irmã de Elizabeth. Mr. Bingley retorna à cidade e explica suas motivações para ter ido embora repentinamente. O rapaz suplica o perdão à amada e a pede em casamento. Ela aceita o pedido e os dois ficam vivendo em Netherfield, né, que é a cidade lá da família dela, né? Então aí, vocês percebam que o resumo traz um pouquinho, né, da narrativa e bem pouquinho mesmo, é só para vocês ficarem bem curiosos, né, e se interessarem pela leitura. Vocês já percebam que o protagonismo está na personagem Elizabeth, né, dela ser uma mulher à frente do seu tempo. Inicialmente ela não tinha esse desejo de casar que a mãe tanto queria, né, mas aí ela conhece o Mr. Darcy acaba tendo outra visão por ele. E é muito interessante que durante a narrativa desses dois personagens, vocês vão perceber essa relação de orgulho, igual eu falei, orgulho e preconceito de ambos, né? Porque tanto a Elizabeth como o Mr. Darcy, eles têm atitudes, né, que são preconceituosas e atitudes que são consideradas orgulhosas, de orgulho mesmo. E aí, durante a narrativa, vocês vão perceber isso e daí a gente já fica a explicação, né, do pouquinho do título desse livro, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as personagens, quem são as personagens dessa narrativa? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a gente tem o senhor e a senhora Bennet, né? Eles são inquietos com o futuro da família. O casal tem como preocupação central casar bem as 5 filhas. A mãe foca a sua energia em procurar e apresentar bons genros para as meninas. O pai, por sua vez, ele é mais descontraído, curioso, né? Ele não tem tanto essa preocupação. Elizabeth Bennet, a próxima, né, que é a protagonista da história, ela é descrita como uma jovem bela, culta e inteligente. Ela é inconformada, né, com essa ordem social da mulher, né, de ter a mulher apenas para casar, da mulher ser vista apenas como dona do lar. E aí vocês vão ver o decorrer da história, essa visão que ela tem. Jane Bennet, né, que é a irmã mais velha, é a primogênita da família Bennet, considerada uma moça dócil, sonhadora, muito próxima da irmã Elizabeth, com quem trocava frequentemente confidências. A irmã mais velha do clã Bennet é descrita como sendo profundamente tímida, recatada e extremamente bela. Ela é o oposto da Elizabeth, né? Ela não consegue falar o que pensa igual a Elizabeth faz. Mary, que é a outra irmã, né, uma das irmãs Bennet, é aquela que tem obsessão por livros e é a que mais cultiva o intelecto. É considerada por todos uma moça de muito juízo e de grande sabedoria devido à infindável curiosidade que herdou do pai. Kit e Lydia, né, são as outras duas irmãs, são as irmãs caçulas, não são quase mencionadas e o pouco que se sabe é que elas costumam arranjar problemas, elas quase não aparecem na narrativa, né?
O outro, né, um rapaz, Mr. Bingle, ele é um jovem muito rico, de boa família, que aluga a mansão lá na cidade que eles moram e se encanta rapidamente pela Jane. Aí a gente viu lá na narrativa que ele some, né, depois ele volta e quando vocês lerem, vocês vão saber o porquê disso. O outro, que é o Mr. Darcy, né, é o grande amigo do Mr. Bingle. Ele é descrito, o Mr. Darcy, como uma pessoa fechada, distante, não nutre a princípio nenhum afeto pelas irmãs Bennet, depois que ele vai se interessar, né, pela Elizabeth, e aí nesse interesse deles dois, até eles terminarem juntos, vai acontecer muita coisa, certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse resumo. Esse livro é muito interessante, como eu falei para vocês, aqui a Jane Austen, né, inclusive tem uma personagem que é a irmã mais velha, que ela colocou o nome dela, né, ela discute justamente essa questão do protagonismo feminino, né, nessa época. A Jane, pelo que vocês descobrirem na leitura, ela também não se casou e vocês vão ver o motivo, né, tem um pouquinho dela nessa narrativa. Então vamos ficar com essa frase final. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa, menos um livro. Vocês não vão cansar com essa leitura. Um abraço e até a próxima.